Oi, bebê. Antes de começar o vídeo, vai seguir as redes sociais do canal. O link do Instagram e do TikTok tá no comentário fixado. Bom vídeo. E o conto de hoje é O Policial. Aconteceu o que eu pensava ser impossível enquanto eu voltava sozinho do interior do estado para a cidade de São Paulo. Prefiro não mencionar a rodovia para não comprometer o policial. Mas a estrada estava muito vazia, porque a semana ainda corria pela metade e a visibilidade naquele horário era péssima. Era nem noite e nem dia. O sol estava quase todo escondido no horizonte e eu ainda estava distante das marginais da cidade. Eram quase 3 horas de viagem quando um loiro dos olhos verdes, muito alto e com certa quantidade de músculos, fez sinal para que eu reduzisse a velocidade do carro e parasse no acostamento. O fato dele estar uniformizado me deixou muito seguro, sem saber como proceder em uma situação daquela. Respeitei cauteloso a orientação do policial. Depois que baixei o vidro dianteiro do lado do passageiro, eu apenas perguntei o que havia acontecido. Ele respondeu com um ar de autoridade e com a voz rouca que apenas precisava de uma carona, como se aquela situação fosse comum. Perguntei para onde e ele respondeu para deixá-lo perto da capital. Sem muita alternativa, destravei rapidamente a porta para que ele entrasse, pois todo o tempo ele me mostrava estar um pouco impaciente com a situação, apressado, digamos assim. Assim que ele entrou e tentou esticar as pernas, muito compridas, perguntou se podia tirar os sapatos. E tirou antes mesmo da minha resposta. Ele parecia calçar 45 ou 46, talvez. Perguntou de onde eu vinha e o que eu fazia da minha vida, porque eu estava viajando naquele horário, pois criticou o fato de ser um horário ruim para estar na estrada. Perguntou também por que eu estava viajando numa velocidade baixa e se eu era casado. Mal ele havia concluído essa pergunta, e eu olhei rapidamente para a mão esquerda dele e vi uma aliança, o que indicava que ele era casado. Daí ele perguntou o porquê eu havia olhado para a mão dele. Respondi que ele tinha mãos grandes e bonitas também, e que eu olhei apenas porque ele havia feito uma pergunta que não era muito comum dos homens, sobre saber do casamento dos outros, e que não dava para ignorar o anel no dedo dele, o que indicava que ele era um cara casado. Ele sorriu maliciosamente e esfregou o pau dele por cima da calça, acariciando o volume do seu cacete, já duro, afirmando que tudo dele era muito grande. Não era só as mãos. Contou que tinha feito um plantão dobrado e que adoraria receber uma mamada. E que se eu topasse, era só parar o carro, já que ali não passava ninguém e podíamos ficar despreocupados. Fiquei mudo e não sabia o que dizer. Senti medo, mas não demonstrei muito. Estava confuso com a situação. Foi quando ele segurou a arma, como se estivesse protegendo o revólver, e ordenou que eu entrasse na próxima entrada. Entrada essa que ele indicaria. Quando entrei, vi que era uma passagem muito estreita de terra, que parecia terminar no nada, e já estava totalmente escuro. Eu não conseguia disfarçar o meu medo, e ele sorria. Pedia para me ficar calmo, que se eu ainda não tinha experimentado uma foda no meio da estrada com outro macho, que eu não iria me arrepender. E ele garantiu que eu iria sentir prazer. Quando a passagem ficou estreita demais e o carro não podia mais seguir, ele pediu para que eu parasse e desligasse o motor, que eu respirasse tranquilo, pois ele iria fazer uma proposta, uma espécie de desafio. Ele tirou toda a roupa e pediu para que eu fizesse o mesmo.
E quem tivesse o maior pau ganharia uma mamada. Embora eu não seja muito dotado, o meu membro ainda é um pouco grande e grosso, mas o dele era extremamente maior e mais grosso. Eu fiquei um pouco impressionado e a minha ansiedade e medo aumentaram. Ele tinha uma puta cabeçona rosa no formato de um cogumelo. Eu tremia, mas acabei aceitando a proposta. Ali, eu mamei. Eu queria engolir toda aquela bengala e não conseguia. Eu sugava como se quisesse tirar alguma coisa de lá. Ele se contorcia de tanto tesão e falava o tempo todo que estava alucinado e gostando de tudo, que eu tinha muito talento naquilo. Sem pedir autorização, ele baixou os dois bancos dianteiros até os encostos ficarem apoiados nos bancos traseiros. Empurrou com força meu corpo contra os bancos, posicionando minha bunda virada para cima. Fiquei meio deitado, meio de quatro, e o meu bundão clarinho, cor-de-rosa, empinado para ele. Ele ficou me lambendo por alguns minutos, o que me fez revirar os olhos várias vezes, esfregando aqueles grandes dedos. Então ele veio para cima com vontade, mordendo meu pescoço, atrás da nuca, mordendo minha orelha esquerda. Parecia até mesmo que ele fudeu minha orelha com a língua. Puxou meu rosto para trás, querendo esfregar minha boca com a língua sedenta dele. Eu abri a minha boca sem resistência e nos beijamos ali. Sem perceber, meu rabo também abriu a guarda e ele foi cravando aquele grande membro dentro de mim. No começo, uma dor fez com que eu gemesse, mas isso não o fez ter piedade. Ele socou com mais força, num vai e vem cheio de ritmo e virilidade. Naquele momento, eu era dele, de corpo e mente, por inteiro. Parecia que ele estava me comendo desde a sola dos pés até o último fio da minha cabeça. Eu estava todo aberto, receptivo, mole, exausto e sem forças, sem ar. Eu sentia a respiração dele no meu pescoço e meio gemidos no meu ouvido, daquela voz rouca, meio animal, constatando com as mãos carinhosas que estava gostando, contrastando com as mãos carinhosas que intencionavam me abrir ainda mais, com todo o tesão que podia me proporcionar, como se todas as minhas células fossem especialmente delicadas. Quando eu não podia mais aguentar aquela situação, ele me chamou para que gozássemos juntos. Foi uma sensação indescritível. Foi uma sensação indescritível. Eu senti um jato quente e cremoso invadindo as minhas entradas. E quando percebi, eu também já tinha gozado numa explosão que jamais poderia ser contida. E quase desmaiei sem forças, porque ele havia literalmente me arrombado por inteiro. Eu estava inerte enquanto ele se vestia e falou com a voz autoritária para mim me vestir também, que a gente tinha que sair dali. Depois de alguns minutos, voltamos para o acostamento da estrada. Quando ele disse que ficaria ali mesmo, perguntou se eu conseguiria dirigir até a cidade. Respondi que sim e me despedi como um cavaleiro que sou, como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu maliciosamente e se despediu. Falou que era para me cuidar da minha bundinha, já que tinha judiado muito dela, enquanto eu fiquei olhando para os olhos dele, com uma expressão de muitas dúvidas. Ele disse que já havia anotado a placa do meu carro e que se sentisse saudade, entraria em contato comigo de novo. Simples assim, caso sentisse saudade.